em teu nome unidos, pois deste mundo paz e amor teremos, pois deste mundo paz e amor teremos, unidos, sempre unidos, tomando-nos as mãos, iremos pelo mundo cantando amor, a glória de Jesus enfim resplandecerá, e o mundo se encherá de amor e de paz. Abraçamos você que celebra conosco neste domingo. Neste culto, vamos nos perguntar: existem divisões? Seja na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso mundo? Nem sempre as atitudes de Jesus, atitudes estas de amor, foram entendidas. Algumas até mesmo provocaram desconfiança em relação à ação do próprio Jesus. Em comunhão, nos reunimos em nome do Trino Deus, o Deus Criador, em nome de Jesus, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo que nos congrega. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Cantemos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Oremos. Deus de amor, agradecemos pelas bênçãos que nos tens concedido. Ensina-nos a vivermos em união, comunhão e respeito em nossas famílias, em nossa igreja e em nossa sociedade. Orienta a nossa vida através de tua palavra de amor e graça. Que, achegados aos pés de Jesus, sejamos discípulos fiéis que vivem a partir do Evangelho da vida e do amor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia! Aleluia, aleluia.
Evangelho de Marcos, capítulo 3, os versículos 20 até o versículo 30. Eu passo a ler. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebu, e pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Até aqui, palavra do Senhor, dizemos: louvado sejas Cristo. Sejam a graça e a paz de Deus com cada uma de vocês hoje e sempre. Amém. Estamos no tempo pós-Pentecostes. Domingo passado, celebramos o domingo da Trindade. E a Trindade, ela nos lembra que Deus é um que age de três formas. É o Deus, o Pai, o Criador e mantenedor da vida, o Deus, o Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou em nosso favor, e o Espírito Santo, que nos preenche de dons, que é quem nos congrega, quem nos anima, quem nos fortalece. Esses três estão juntos, unidos. E este domingo, o convite é para que também você e eu possamos, na nossa casa, na nossa vida, vivermos em unidade, assim como Deus triuno é uno entre si, mesmo agindo e se manifestando destas formas tão diferentes. A palavra unidade, ela nos convida a olhar para dentro da nossa vida, a olhar para os nossos relacionamentos. Como mesmo temos vivido na nossa casa? Vamos começar pensando na nossa casa. Nós nos conhecemos mesmo? Como nosso cônjuge, como os nossos filhos, como os nossos pais. Como é esse relacionamento? É claro, sempre vai haver momentos de tensão, momentos onde um espera algo, o outro não consegue atender e assim vai. Nossos relacionamentos, eles também têm as suas dificuldades, também têm aqueles dias que parece que não vão tão bem. Mas são momentos passageiros, pontuais. O detalhe é quando isso se torna a rotina ou se torna a regra. E aí nós precisamos nos dar por conta. Às vezes, sim, infelizmente, existem divisões. O texto bíblico narra a história após Jesus chegar lá na sua casa, na sua cidade. E ele já tinha a fama espalhada, ele é Jesus. Muitos já diziam: é o Filho de Deus, ele faz coisas fantásticas, maravilhosas, ele nos ensina com autoridade. Mas a família de Jesus, principalmente seus parentes, eles não estavam convencidos, não. Eles diziam: mas esse moleque aí, nós vimos crescer, o que ele está agora querendo dizer algo assim, assado? E ali, na sua família,
aonde justamente Jesus deveria ter sido abraçado, acolhido, ali ele foi rejeitado, rechaçado. Quantas vezes, justamente na nossa família, aonde a gente deveria encontrar um abraço carinhoso, aonde a gente deveria encontrar ouvidos atentos, aonde deveríamos encontrar um coração gigante que acolhe, que procura compreender, mãos dispostas a segurar, a amparar, a gente encontra portas fechadas. Na família de Jesus foi assim. E, infelizmente, em muitas famílias é assim. Principalmente quando alguém vem contar alguma coisa ou dizer alguma coisa que nós não gostaríamos de ouvir, que nós não gostaríamos de aceitar. Às vezes uma escolha na vida, às vezes dar-se por conta de algo diferente que está acontecendo na minha vida, de repente uma pergunta e uma dúvida que está balançando a minha identidade ou o meu jeito de ser, ou algo que eu gostaria de escolher diferente, ou um pensamento um pouco diferente, e nem sempre essas pessoas recebem acolhimento. A família deveria ser o primeiro lugar onde a gente experimenta unidade, aonde mesmo sendo diferentes, pensando diferentes, a gente respeita, a gente mantém os laços, os vínculos de carinho e de afeto. Jesus, naquele momento, foi colocado de longe, de lado. E é ali que ele conta essa parábola da divisão. Ele diz, olha, se uma casa está dividida, ela não subsiste, ela rui. Se uma casa está de fato dividida, onde cada um pensa uma coisa, onde cada um quer uma coisa, onde cada um trabalha para si e não pelo bem comum, é uma casa que não subsiste. É uma casa onde tem uma família arruinada, onde não reina nem a paz, nem o amor, nem o afeto, nem o carinho, nem a atenção. E infelizmente há muitas casas assim. Pergunte-se, como tem sido a minha casa? A minha casa é um lugar onde todas as pessoas podem se sentir bem, aonde a gente também procura vencer as nossas diferenças, olhando nos olhos, nos respeitando e sabendo que o amor é maior, é mais forte do que as pequenas questões que nos diferenciam. Hoje, muitas casas vivem brigadas por opiniões políticas. Casas vivem brigadas por questões religiosas. Casas vivem brigadas por opções de vida, às vezes de profissão, às vezes situações também de vivência do amor. Pessoas que gostam de pessoas iguais, pessoas que gostam de pessoas bem diferentes. E às vezes essas pequenas coisinhas, elas acabam se tornando as mais importantes. Assim como às vezes casas terminam, brigam, rompem consigo mesmas por questões de herança, por questões de partilhas, de divisões, às vezes até de quem vai cuidar do opa ou da oma e assim por diante. O convite para esse domingo é o convite para que durante esta semana a gente possa se perguntar: como tem sido a minha casa? A gente começa perguntando para dentro da gente mesmo, da nossa vida, e a gente vai reconhecer que todas as casas, em maior ou menor intensidade, têm suas tensões, mas quando o amor é mais forte, a gente ainda, apesar delas, a gente mantém a unidade. A gente consegue se dar as mãos, a gente consegue se olhar nos olhos, a gente consegue caminhar junto. Mesmo que cada um pensa diferente, cada um vive um pouco diferente, ou às vezes até bem diferente, mas é possível conviver. É possível conviver com quem é diferente. Não precisamos ser iguais.
Deus é um, mas que também age de formas diferentes, mas mantém a unidade. Assim também somos convidadas e convidados a manter essa unidade, por exemplo, no casamento. O matrimônio são duas pessoas diferentes, inteiras, que se unem e são convidadas a conviver, a manter-se unidas. Às vezes a gente precisa se perguntar o que talvez está nos dividindo. Também com os filhos, também com os pais, também entre os irmãos. E aí a gente vai um pouco além e pode olhar para os parentes. E vamos um pouquinho além e vamos olhar para a nossa igreja. Será que às vezes há algo que nos divide dentro da própria igreja? Às vezes sim. Aquela família eu não gosto. Aquela gente lá ou aquelas pessoas lá. Somos pessoas diferentes. Se na nossa família somos diferentes, imagina na igreja onde somos tantas famílias diferentes. Mas há algo que nos une: a fé em Jesus Cristo. O óculos que nós usamos para vivenciar esta fé, a fé evangélica de confissão luterana. Agora vamos pensar um pouquinho para com as outras igrejas. Bom, aí a gente tem que dizer que existem muitas divisões. Quando recém fomos chamados para a semana de oração pela unidade das pessoas cristãs e queremos convocar as pessoas cristãs a viverem unidas, às vezes vemos tantas divisões. Porque essa igreja aquilo, aquela igreja aquilo outro, porque aquela igreja aquilo, aquele pastor, aquela pastora, aquele padre, aquele missionário, e a gente, ao invés de se unir, a gente se reparte. Cada um vai ter um jeito de olhar para a fé, para olhar para Cristo de um olhar diferente, mas existe algo que nos une: a fé no Trino Deus, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa fé nos une. Podemos olhar ela diferente com outros óculos, mas é a fé nesse Deus, o Deus que se doa a nós, um Deus de amor, um Deus que acolhe as pessoas como elas são, um Deus que nos chama a viver juntos e juntas, caminhar juntos, mesmo com as nossas diferenças. Somos convidados e convidadas a olhar para além, para aquilo que é o mais importante, que é o amor, a unidade, a promoção da vida. Sim, não dá para compactuar, não dá para viver em unidade com alguém que não promove a vida, com alguém, como estão dizendo que Jesus era Belzebu ou Satanás, com alguém que rouba, alguém que mata. Não dá para viver em unidade com essas pessoas. Entre elas vivem em unidade, num mundo de morte, de violência. Mas a gente que faz a unidade, a gente que quer estar unido desde o nosso batismo, com esse Deus triuno, o Deus de amor, o Deus da graça, o Deus da revelação, o Deus da justiça, o Deus da vida, a gente não consegue viver nesse tipo outro de unidade. Mas entre nós, aqueles que vivem esta fé, deveria haver essa unidade. A gente pode ser diferente, pensar diferente, ter opiniões diferentes, mas nos respeitarmos. O que não dá é para dizer logo assim: esse ali pensa tão diferente de mim, eu não quero mais ser amigo dele, eu nem quero estar na mesma igreja que ele. A gente precisa vencer isso. Se a gente não vence, diz Jesus, é uma casa que não subsiste. E Jesus nos faz um alerta, que há um pecado, e nós todos temos pecados. Temos a possibilidade sempre de novo de nos arrepender, pedir perdão e viver a partir do perdão de Deus que nos transforma. Mas o pecado contra o Espírito Santo, diz ele, esse não é perdoável. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É aquele em que a gente não acredita na unidade, onde a gente não acredita no Deus que veio morar no meio de nós em Jesus e que está conosco através do Espírito Santo. É aquela pessoa que até diz da boca para fora: eu creio, venho na igreja, mas não vive isso no dia a dia. Deus conhece o nosso coração. Ele não olha as aparências, Ele olha o nosso coração. Há um convite para você e para mim, nos pensarmos: o que mesmo nós cremos? Será que a nossa fé de fato está alicerçada nesse Deus Trindade? Nesse Deus de amor, de graça, justiça e misericórdia? Nesse Deus que me criou, soprou o sopro da vida, me chamou pelo nome no batismo?
Esse Deus que em Jesus morre e ressuscita em meu favor e me dá nova vida, esperança, salvação, me chama a viver o seu evangelho, me chama a ser cristã. Esse Deus que através do Espírito Santo me dá dons, me presenteia com dons e me chama, põe esses dons a serviço. Esse Deus Espírito Santo que me congrega, que quer que eu viva em união. Eu vivo de fato esta fé? E essa fé que se desdobra de tantas formas? Ou eu tenho vivido em desunião comigo mesma? Eu também preciso estar em unidade, em unidade, em unidade, em unidade. Que o Senhor da graça e da misericórdia nos convide, nos anime e nos fortaleça a nos perguntar como viver em unidade e em comunidade, comunidade, na nossa casa, na nossa igreja e na sociedade, rompendo com todas as formas de mal, mas sendo parceiros de caminhada daqueles que de fato defendem a vida digna, a vida justa para todas as pessoas, que incluem, mas que mesmo assim podem pensar um pouco diferente de mim, mas que têm a mesma fé nesse trino Deus, óculos diferentes, mas com quem a gente é convidado a caminhar. Que esse Deus da graça e do amor, esse que em Jesus experimentou a rejeição, mas vive a inclusão, esse que através do Espírito Santo nos envolve, que esse Deus Trindade guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus hoje e sempre. Amém. Cantemos. Nosso momento de oração às 19 horas, não perca. E todo domingo às 9 horas da manhã, culto sempre aqui transmitido no Facebook da nossa paróquia. A oferta deste culto, ela é destinada pelo nosso sino do Vale do Itajaí para encontros sinodais e formação. E você pode encontrar mais informações no QR Code para fazer a sua oferta ou mesmo dirigir-se à secretaria e assim também ofertar com gratidão e com alegria. Nossa gratidão aos musicistas Marciel e Elisiana pelo louvor e toda a gratidão ao Jordi pela editoração do nosso culto. Oremos. Deus da graça, depositamos a Ti o nosso coração agradecido por todo o amor com que tens nos envolvido a cada dia. Ajuda-nos a viver como Teus filhos e Tuas filhas, vencendo discórdias e desunião. Ensina-nos a sermos mediadores de conflitos, que vivem em comunhão em meio à diversidade.
Intercedemos, Senhor, pelo mundo, pedindo pela paz. Que inspires as autoridades a exercerem responsavelmente seus cargos, promovendo a vida digna. Intercedemos por tua igreja. Oramos por ministras e ministros que neste dia 10 de junho celebram o Dia da Pastora e do Pastor. Intercedemos por todas as lideranças de tua igreja. Pedimos que coloques tuas mãos de restabelecimento em torno das pessoas enfermas, as fortaleças e cures. Acompanhe seus familiares e cuides dos profissionais da saúde. Intercedemos pelas pessoas enlutadas, para que experimentem consolo e ânimo. Tudo o que carregamos em nosso coração, também as orações e pedidos que porventura colocamos aqui nos nossos comentários, nós confiamos a Ti quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe e guarde hoje sempre o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vivamos em comum unidade, vencendo discórdias e desunião. E assim como a Trindade é unida, estejamos nós unidos nesta Trindade e vivendo também essa união, caminhando juntos e juntas. Tenham uma semana abençoada e um abraço bem carinhoso. Amém. Vamos, e que Deus nos abençoe, que nos guarde com amor e que a esperança nos motive sempre. Vamos, e que Deus nos abençoe, que nos guarde com amor e que a esperança nos motive. Amém.